Olá, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos de contratos em espécie, hoje trataremos de 3 contratos. Os contratos de troca e permuta, artigo 533 do Código Civil, o contrato estimatório, artigo 534 a 537 do Código Civil, e do contrato de doação, só que só a parte de disposições gerais, que é o artigo 138 ao artigo 554 do Código Civil. Tá? Então, começando pelo contrato de troca ou permuta são expressões aí equivalentes, tá? Que contém uma grande quantidade aí de sinônimos. Câmbio, escâmbio, comutação, permutação. Até mútuo entra no rol dessa questão de permuta e troca. Mas aqui, dentro da esfera do direito civil, no artigo 533, é um negócio jurídico que as partes se obrigam a entregar o que? Reciprocamente coisas que não sejam em dinheiro. Então isso é importante, né? Porque no contrato de mútuo nós temos lá um objeto móvel, que geralmente é dinheiro. Aqui são coisas que não sejam dinheiro. Tem que existir a tradição de objeto, de bem, no caso, que envolva a troca ou permuta, que envolvam bem móvel ou bem imóvel. E não se configurem aí uma compra e venda, né? Então, tem aí a tradição, como se fosse a compra e venda, mas não é compra e venda, porque é uma simples troca ou permuta. É importante que a natureza desse contrato de permuta, né, ou troca, está no artigo 533, é um contrato bilateral, né, que pode ser um contrato instantâneo, já que seus efeitos são produzidos de uma só vez. Só que nós temos aí questões interessantes, né? Porque se for uma troca ou permuta de coisa móvel, como aí no exemplo, a questão que envolve figurinha de jogadores da Copa de 2018, Carlos troca, permuta figurinha de jogadores da Copa de 2018, isso é um objeto móvel, figurinha. Ele troca com o Jairo. Aí o Jairo, em contraprestação, a figurinha X de Carlos, por sua vez, recebe aí as questões que envolvem a figurinha Y de que Jairo era detentor. Então isso faz com que o contrato de troca e permuta seja de um objeto móvel, instantâneo e tácito, porque não existe um contrato escrito disso. É um contrato tácito. E é permitido, né? Vocês estudaram a teoria geral do contrato, que os contratos podem ser tácitos. Agora, se envolve um bem imóvel, então aí tem toda a natureza jurídica de ser bilateral, não é compra e venda, eles vão trocar um bem imóvel. Nessa permuta, vai fazer por escrito, não tácito, em regra. Por quê? Porque vai envolver uma declaração. Ó, nós estamos trocando os imóveis, os valores são esses. E os valores têm que ser iguais. Isso eu não disse, mas os valores quando envolve bem imóvel tem que ser igual, né? Então, eu estou trocando um bem imóvel por outro. Tem que se equivaler os valores, não podem ser desiguais, não pode existir desvantagem na troca para uma das partes. Já com relação ao objeto móvel, que é tácito instantâneo, não estamos de valor, nós estamos falando do valor da figurinha, né? Estamos falando de figurinhas. É óbvio que lá na troca das figurinhas, que é tácita, né? Uma figurinha do Cristiano Ronaldo vale 3 figurinhas de jogadores que não sejam tão famosos no álbum da Copa. Isso se deu muitas vezes lá na Praça Independência de Santos. Eu passava e via o pessoal trocando uma figurinha por 3. Né? Então, de modo tácito e instantâneo. Agora, com relação ao bem imóvel, tem toda uma questão de formalidade. Eu vou trocar um bem imóvel por outro. Então, se faz um contrato de permuta e troca, se acerta a trocar. Aí, o exemplo é, alguém trocou um terreno no bairro do Paraíso, em São Paulo, por um apartamento 2 dormitórios no Guarujá, de frente para o mar. Então, os proprietários vão declarar no contrato de permuta, acertar os valores, são iguais, obviamente, se forem desiguais, vão ter que acertar aí uma diferença em valor para se pagar o outro. E aí já nasce o quê? Um contrato de compra e venda, e não um contrato de troca e permuta. Por isso que é muito interessante a diferença do contrato de troca e permuta para o contrato de compra e venda. E aí quais são os efeitos jurídicos dessa troca? Que será por escrita, que será instantânea também. Registrar os bens. Cada parte fica lá no contrato de permuta que serão registrados os bens imóveis trocados na circunscrição imobiliária competente, São Paulo e Guarujá, se ambos tiverem aí matrícula de imóvel lá no cartório de imóveis competente do São Paulo e Guarujá. Senão, vai ficar constando que cada um entra no direito, na seção de direito dos imóveis, ou que cada um terá posse os direitos de imóveis na seção de direitos, né, aí conforme o contrato de permuta desses bens imóveis. O modelo segue aí anexo, um modelo importante do contrato de permuta e troca.
Tá? Então a troca é um contrato oneroso. Professor, mas por que é um contrato oneroso? Por causa da disposição do artigo 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações. Salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da troca. Olha aí, uma onerosidade. E o inciso 2 ainda coloca no 533 que é anulável a troca de valores desiguais, como eu já disse, mas também entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge e do alienante. Aí é anulável. Então são questões aí que envolvem vícios do consentimento, né? Algo que vocês já estudaram lá em Direito Civil 2, né? Quando se tratou de atos e fatos jurídicos, artigo 138 a 175, 180 lá do Código Civil. Então, os vícios do consentimento. Então, é anulável a troca, se, obviamente, não respeitar aí as questões de consentimento dos outros ascendentes e descendentes. Ok? Então, é um sacrifício patrimonial? Sim. Né? Existe um sacrifício patrimonial na permuta. Tem que considerar aí as despesas nessa troca. Do artigo 533 diz isso no inciso 1. Tá? Então, é muito importante essa questão. Toda a negociação, a pontuação, a reflexão preliminar do contrato, que se chama pontuação, vai ser considerada. Né? Os gastos nessa troca e permuta também serão considerados. Então, são causas aí que fazem com que um negócio jurídico seja celebrado, porque é bilateral. Já o contrato estimatório, artigo 534 a 537, ele trata-se aí de um contrato que tem que respeitar o princípio da boa-fé objetiva. Esse contrato estimatório, nós estamos falando da venda por consignação. O artigo 534, ele diz lá bem claramente, pelo contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando aquele o preço ajustado. Pagando aquele o preço ajustado, então o consignante vai pagar ao consignatário o preço ajustado no contrato estimatório, salvo se preferir o consignatário, no prazo estabelecido, restituir a coisa consignada, porque não é interessante mais ele vender. Então, vamos observar o artigo 534 na prática. Então, o contrato consignatório é um negócio jurídico, por meio do qual uma das partes se chama consignante, quem vai entregar o bem, né? E lembrando que é um bem móvel, não pode ser imóvel aqui no contrato estimatório, só bem móvel, que o consignante vai entregar ao consignatário. O consignatário vai pegar o bem para fim de vender a um preço previamente estipulado, onde ele vai fixar um preço que ele vai receber por esse contrato estimatório. Se ele não conseguir vender, simplesmente vai ficar constando nesse contrato que ele vai restituir o bem móvel ao próprio consignante. Então, a consignação de bem móvel, estamos falando no contrato estimatório, só ele, bem móvel. Então temos aí um exemplo, né? A situação envolvia aí um certo advogado que conseguiu finalizar um acordo para a sua cliente em um processo judicial, onde ele tinha um mandato judicial, uma ação de divórcio. Isso se deu em janeiro de 2003. Era uma ação de divórcio judicial contencioso, com bens, alimentos, que o advogado tinha ingressado em 2001. Né? E aí, dentro dessa causa, tinha um contrato de honorários, que é um contrato de prestação de serviço, que nós vamos estudar ainda mais à frente. Ele receberia ao final da ação de divórcio 20% dos valores dos bens da sua cliente, no divórcio. Aí a cliente pagou os honorários advocatícios para este certo advogado. Né? E esse certo advogado, com muita fé e acreditando sempre na estátua da justiça, mas sim na justiça, na lei, né? Com muita fé em Nossa Senhora Aparecida também, nós temos aí que esse advogado recebeu como fruto do valor monetário da venda uma casa em Ubatuba, digamos, né? Contrato de corretagem existiu, alguém vendeu a casa em Ubatuba para justamente este certo advogado receber os honorários, né? Então, existiu também uma compra e venda, alguém comprou e vendeu aí essa casa em Ubatuba da cliente, né? Então, existem outros tipos de contratos aí nessa relação até receber os honorários advocatícios. A outra parte dos honorários é que nos tem aí muita importância desse certo advogado. Por quê? Porque foi repassado, né, por quem comprou a casa em Ubatuba, também, uma Chevrolet Blazer, ouro, 4.1, ano 2002 naquela época, aí esse certo advogado. É um bem móvel a Blazer, né? Aí, o comprador da casa, né, entregou ao advogado. O advogado, o que ia fazer com aquela Blazer, né? Um carro que chama atenção na época,
preta, toda preta, com aquelas listas douradas, imagina, né? Ainda com vidros todos escuros, parecia carro de mafioso, né? Então, como esse advogado não gosta desse tipo de veículo, né? Esse advogado aí, ele queria vender o veículo e receber o dinheiro, né, dos honorários. Então, não conseguia vender particularmente, ninguém queria comprar e vender aquele veículo. Então, esse advogado procurou o quê? Como consignante, entregou em consignação, aí entra a nossa aula aqui, o bem móvel veículo para uma loja de veículos. Então, essa loja de veículos X, que é o consignatário, realizou um contrato estimatório com esse certo advogado. Após 24 dias em consignação, o bem móvel do veículo automóvel, né, foi vendido pela loja X. E ao ser vendido este veículo, o que aconteceu? O consignatário, a loja de veículo, tirou o valor dela, R$2.000, que não é comissão, e sim o que está estimado no contrato, que é o valor que a loja de X retiraria por ser o consignatário do bem, né, que estava com o bem para a venda, conforme o artigo 534 do Código Civil. Então, se pagou o preço ajustado, R$2.000 que estava no contrato estimatório, recebendo esse certo advogado o fruto da venda restante da Chevrolet Blazer 2002, encerrando-se assim a obrigação também da cliente, né? Da cliente naquele processo de ação judicial de divórcio contencioso que acabou num acordo. Então, veja só onde entra o contrato estimatório, entra no nosso dia a dia, né? A consignação para vender. É interessante esse exemplo aí. Trata muito bem, de forma bem didática, aí, o que significa o artigo 534 na vida de um advogado, inclusive. Né? É interessante que esse contrato não deve se confundir com o mandato, porque o mandatário atua como mero representante jurídico do mandante. Consignação não tem mandato. Mandato é outro contrato. Veremos artigos 653 e 692. Tá? É um outro tipo de contrato. Nesse tipo de contrato, ele é obrigado a realizar a venda dentro de um prazo estabelecido, o consignatário. O consignante entregou o veículo consignado ao consignatário e tem que vender por um preço ajustado que ele acertou no contrato estimatório. Então não tem nada a ver com o mandato, não está representando juridicamente o mandante. Tá? Cuidado para não confundir isso com o contrato estimatório, o mandato, tá? São diferentes na sua natureza jurídica. E o contrato estimatório também não se poderá equiparar ao contrato de corretagem, tá? Porque corretagem aí você tem uma questão que envolve compra e venda, né? Uma compra e venda onde se obriga aí a uma questão de instruções recebidas, né? O corretor ele vai receber uma corretagem que é diferente de algo que foi estimado, né? A corretagem é algo sobre bem imóvel, né? Não sobre bem móvel tão somente, né? Então isso é interessante, como o contrato estimatório fala de bem móvel, né? A corretagem muitas vezes vai estar no sentido de imóveis, né? Então o corretor com Cresce vai tratar da venda do imóvel. Existe venda de bens móveis, o corretor ganha por bens móveis, quando é cotação de café, aí se tem uma natureza jurídica de corretagem, onde ele vai receber uma comissão. Então, o contrato de comissão é outro contrato que nós vamos estudar esse semestre, mas não é o contrato estimatório, tá? Então, muito importante isso, né, para a gente não se confundir o contrato estimatório com o contrato de corretagem, com o contrato de comissão, artigo 722, 729 do Código Civil, que ainda serão vistos mais à frente. O contrato estimatório é de natureza real? Sim, envolve bem imóvel. Então, obviamente, aí pode estabelecer garantias sobre esse bem imóvel, né? Um penhor, um depósito. É bilateral? É. Existe o consignante, né, que é o dono da coisa, né, naquele exemplo dado era o certo advogado, e o consignatário, que naquele certo exemplo dado atrás aí era a loja de veículos, X. Então, o dever jurídico é efetivar a venda da coisa. Se não vender, tem que devolver, restituir o bem. Oneroso, por quê? Existirá um valor fixado, que é estimado aquela venda. Então, por isso que é estimatório. Estima-se que vai ser vendido, e aí vai ter um valor oneroso para quem? Para o consignante, que vai pagar ao consignatário o valor fixado no contrato estimatório. Ok? O contrato estimatório também ainda tem como características lá no artigo 534 a 537, que ele é comutativo, envolve obrigações das partes, de duração, tem um prazo determinado, que se a pessoa não conseguir, o consignatário não conseguir vender, ele tem que devolver o bem, restituir a coisa, e é interessante que ele não recebe nada, né, porque só se vender é que ele vai receber, sob o preço ajustado, né, e o contrato ainda é fiduciário, né, existe aí um pacto de confiança sobre o domínio do bem. Então imagina se essa loja X fecha, né, então vai ser um problema, vai surgir uma lide, né, para o proprietário, né, recuperar esse bem.
Então, existe aí todo um pacto de confiança com essa loja de veículo X dado no exemplo, por exemplo, esse certo advogado. Então, tem todo um contrato aí de venda em consignação, que é o contrato estimatório. Então, muitas vezes o contrato de venda em consignação, as pessoas, é contrato de compra e venda. Cuidado, contrato de venda em consignação é contrato estimatório, tá? Contrato estimatório tem obrigações, artigo 537, a obrigação é decorrente do contrato. Só natureza real, que está lá descrita sobre o bem móvel, são as principais obrigações do consignante. Então, o consignante não pode pôr da coisa antes de lhe ser restituída ou de lhe ser comunicada a restituição. Isso é uma principal obrigação do consignante. Então, vejam só, a obrigação da venda é do consignatário. Ele vai só pagar o preço ajustado se houver a venda, senão ele vai ter a restituição. Então, aí nós temos o princípio da boa-fé também, com relação ao consignatário, né? E o consignante ao pagar pelo que está previsto no contrato, né, de venda por consignação aí do veículo. Quanto aos direitos do consignante, artigo 535, né, será restituído em caso de não venda. Se vender, terá que pagar o preço do contrato da venda por consignação estimado lá no contrato. Consignatário tem as seguintes obrigações: vender a coisa consignada ou devolvê-la no prazo. Artigo 535 também, restituir, evitando danos, inclusive provenientes, inclusive de causas acidentais, tá? Se houver danos por causas acidentais na loja X, o consignatário se torna responsável. Então, são deveres do consignatário. Então, o consignatário tem direitos, né, que é receber a remuneração estipulada, estimada, e sobre essa venda, ou restituir eventualmente o bem móvel ao consignante. Ok? Então, no contrato estimatório, aí nós temos obrigações aí interessantes que envolvem obrigações e, diante dessas obrigações, nós temos aí a questão de ser um contrato comutativo, tá? O artigo 536, finalizando o contrato, como é que a gente deve entender o artigo 536 do Código Civil? É interessante as consequências jurídicas no contrato de venda por consignação, contrato estimatório. Então, a coisa consignada não pode ser objeto de penhora ou sequestro pelos credores do consignatário, enquanto não pagam integralmente o preço. Então, a penhora aí é um ato processual, né? Então, na verdade, o que é penhora e sequestro, né? Penhora é um ato processual de natureza constritiva, onde vai se existir a constrição do patrimônio do responsável. Então, bens que estão em consignação, o patrimônio não é do consignatário, é do consignante. Então, não podem ser alvo de penhora. É isso que o artigo 536 nos traz. E a questão do sequestro são questões que envolvem natureza cautelar, para garantir uma execução. É óbvio que a execução, se for do consignatário, não pode entrar o sequestro de bens que o consignante deixou consignatário, porque o bem não é do consignatário e sim do consignante. É nesse sentido o artigo 536 do Código Civil. Tá? E no contrato estimatório, então, nós temos aí essas questões que envolvem a priori o sequestro, tá? Que são muito importantes para efeitos de natureza civil. O contrato de doação é um negócio jurídico firmado entre dois sujeitos. O último contrato que nós vamos ver hoje envolve doação de bens móveis, imóveis, que envolve o patrimônio, né, geralmente, da pessoa que está querendo doar. Então, o artigo 538 do Código Civil considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por mera liberalidade, por vontade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outro. Então, a doação pode ser de bem móvel ou imóvel, já começa daí. É uma declaração unilateral, onde o outro tem que aceitar. Então, existe uma obrigação para o doador, mas também existe uma obrigação para quem vai receber a doação. Será que ele quer receber essa doação? E se for muito onerosa? Ele vai ter que se manifestar. Então, um sujeito X doa uma grande fazenda a Beneval, impondo a este um encargo de pagar uma pensão a uma senhora idosa, tia do doador, até que a mesma complete 85 anos. Será que o Beneval vai querer aceitar isso? Então, é interessante, né, que a natureza jurídica da doação é unilateral, mas tem efeitos aí de que quem vai receber a doação tem que concordar. Né? Então é interessante isso dentro das disposições gerais, porque o artigo 538 ele traz aí uma obrigação também ao donatário, não simplesmente ao doador, né? E isso acaba, numa doação com encargo, tendo que ter o aceite do donatário, então, porque existe uma onerosidade. Então é interessante isso, né? É interessante falar disso, que além da unilateralidade, existe a doação que se caracteriza por uma questão formal, o aceite. Então, a doação de bens móveis pode ser verbal? Por quê?
né? Por exemplo, o amigo que doa uma caneta ao outro, entrega de imediato. Então, nesse caso, não se cuida de questões de fórum, porque estamos falando de pequeno valor, não existe encargo, né? Agora, se envolve, no caso da fazenda, do Beneval, existe encargo, né? Será que ele vai querer? Então, tem que se fazer por escrito. Então, aí, se vai fazer por escrito essa declaração, tem que ter o aceite do Beneval, do encargo. Então, é interessante essas questões da natureza contratual de doação, né? Embora gratuito, é um contrato de adesão, uma vez que o donatário somente cabe anuir ou não a liberalidade do doador. Então, quando ele anui, o contrato de adesão se diz perfeito, né? Acabado e perfeito. Agora, quando ele não anui, ele não vai se realizar a doação. Então, olha só que interessante, né? É um contrato de natureza impessoal, né? Obviamente, só a pessoa do donatário é que vai ter essa doação, o efeito. É um contrato aí principal e definitivo. A aceitação da doação, como proceder? Artigo 539. O artigo 539 diz lá que o doador pode fixar prazo ao donatário para declarar se aceita ou não a liberalidade. Desde que o donatário, ciente do prazo, não faça dentro dele, a declaração estender-se-á que aceitou, se a doação não for sujeita a encargo. Que se for sujeita a encargo, nasce a bilateralidade, tá? Se não tiver encargo, a doação for simples e pura, não tem bilateralidade, é só unilateral e aí só vai ter o aceite do donatário. Então, geralmente quando tem encargo, não temos que uma bilateralidade, não existe algo que se contrapõe a não receber a doação. É isso que quis dizer o artigo 539, né, com relação ao aceite. Indiscutível é também a necessidade que o doador seja pessoa capaz, né? O doador tem que ser pessoa capaz. A doação feita a um nascituro valerá, sendo aceita pelo seu representante legal. Se o donatário for absolutamente capaz, dispensa-se a aceitação, desde que se trate de doação pura, tá? Então é importante aí que sejam beneficiadas pessoas absolutamente capazes, sim, artigo 543, né? Só que são doações puras e são aceitas pelos representantes legais dessa pessoa incapaz, menor de 16 anos, né? Ou menor de 18, se ainda não é emancipado. Então, a doação mortis causas, pode? Também pode, né? É um tema delicado, envolve a morte, mas se antecipa os efeitos da morte e faz um usufruto em doação. Então, tem uma questão aí tributária, vai ter que pagar imposto de transmissão causa morte e doação antes de falecer, porque nós não estamos falando da transmissão causa mortes por causa do falecimento do decúbito, mas sim estamos falando da doação em vida, que é antecipação da transmissão causa mortes. Olha que interessante questão. Então, assim, a doutrina diz que na doação mortis causa é inadmissível se fazer a doação a título gratuito, né? Então aí nós não temos a doação em si do bem, mas sim a doação em usufruto. Então a doação em usufruto, alguém vai usar e gozar da coisa, e a propriedade só com a morte do falecido é que terá os efeitos de propriedade para o usufrutuário. Mas em termos tributários, feita essa doação, tem que se pagar ITCMD dentro do usufruto por doação. Então, uma coisa é a questão de direito civil e a outra é a questão que envolve o direito civil em sua natureza. O artigo 544 ainda fala da doação de ascendentes a descendentes. Olha que situação interessante. Ou de cônjuge. Isso importa adiantamento do que couber a herança. Então, a igualdade dos quinhões hereditários deve ser respeitada aí conforme o artigo 2003 do Código Civil. Vocês ainda vão estudar isso no 8º semestre de direito civil. Mas tem aqui a sua importância com relação à doação na abertura da sucessão. A doação também pode ser inoficiosa. O que é doação inoficiosa? É quando não se respeita, né, quando se viola a legítima dos herdeiros necessários. O direito à legítima é 50%, né, segundo lá a previsão legal. Então, os herdeiros necessários, descendentes, filho, neto, bisneto, ascendentes, pai, avô, bisavô e o cônjuge devem ser respeitados 50% da legítima. Então, são as questões aí que envolvem, né, o testamento do apresentador Augusto Liberato, né, não se respeitou a legítima. E aí gera uma lide, né? É uma doação inoficiosa, que diz respeito ao direito da herança. Então, a esposa ou a convivente,
né? A companheira tem direito a 50%, que é a legítima. Ah, mas está em testamento, é a vontade, mas a vontade não pode violar a legítima. Não pode violar a legítima tanto na herança, em inventário, também em testamento. Tá? Essa é uma questão interessante de direito civil. Deve ser respeitada conforme aí a previsão do artigo 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. E é nula também a doação quando a parte que exceder a de que o doador no momento da liberalidade poderia dispor em testamento. Então tem que respeitar a legítima. No caso do Augusto Liberato, ele fere o artigo 549 do seu testamento. 50% é da companheira. Tá? Então isso é a lei. Senão a doação fica inoficiosa, é nula. É nula de próprio direito. O artigo 549 está aí e não mente. É a verdade, é a lei, é a justiça. Olha lá a justiça lá. Ok? E ainda também a doação inoficiosa sendo anulável. Também quando a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada, porque aí existe o vício do consentimento, até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Tem um prazo aí para se tornar anulável essa doação, tá? Artigo 550. A diferença entre doação pura e doação condicional é que a doação pura, ela tem lá simplesmente uma mera liberalidade sem fixação de qualquer fator eficacial. Então não existe termo encargo na doação pura. E a doação condicional existe o termo encargo para o donatário. Então temos lá uma obrigação para o donatário. Essa é a diferença. O artigo 554 diz que a doação à entidade futura caducará se em 2 anos esta não estiver constituída regularmente. Então, a doação, qualquer que seja, né, a doação aí condicional, que tenha termo, encargo, ela tem que se perfazer num prazo decadencial de 2 anos para a sua constituição, sob pena de invalidade da doação condicional, a doação aí chamada a termo, de obrigações a um evento futuro incerto. Isso é muito importante. O prazo é 2 anos, decadencial no artigo aí 554. A doação onerosa com encargo também tem efeitos no artigo 553. O donatário é obrigado a cumprir os encargos da doação, que forem aí o caso de benefício do doador, de terceiro ou de interesse geral. Então nós estamos aí falando do ônus, né? Então doação gravada de ônus, obriga-me a doar-lhe uma fazenda impondo-lhe o encargo que você pagar uma pensão de meio salário mínimo à minha tia idosa. Lembra da situação do Beneval, lá no início da aula? Isso é uma doação gravada com ônus. E aí já era uma questão que tem que aceitar, né? O donatário vai ter que aceitar, porque é uma doação, né, simplesmente com encargo, né? Também temos a doação contemplativa ou doação remuneratória. Então, uma outra espécie de doação. Uma doação contemplativa é quando existe aí que o doador declina e indica as razões, os motivos que levaram a fazer a doação. Então, doarei R$1.000 a Pedro pelo espírito de beneficência, altruísmo e compreensão. Então, é uma doação contemplativa, né? Em geral, é a espécie de doação pura, mas é uma doação contemplativa, essa doação pura do espírito de beneficência, altruísmo e compreensão, de doar R$1.000 a Pedro porque ele foi uma pessoa muito boa. Uma doação contemplativa tem um efeito então de doação pura. A doação remuneratória é aquela feita pela retribuição a serviços prestados pelo donatário. Então é uma doação já que tem aí uma questão de encargo, né? De um termo. É o que prevê aí o artigo 546. A doação feita em contemplação do merecimento, a doação contemplativa do donatário não perde o caráter de liberalidade, como não perde a doação remuneratória. Só que a doação remuneratória é gravada, é cheia de ônus. E aí vai se estabelecer com base no valor dos serviços remunerados para receber aquela doação remuneratória que tem o encargo. Então essa é a diferença. A doação feita em contemplação a casamento futuro vai depender se o casamento ocorrer, artigo 546 do Código Civil. Então, se o casamento não ocorrer no evento futuro incerto, aquela determinada pessoa não recebe a doação. Lembrando que essa é uma doação que tem um encargo. Então, vale a regra do artigo 554, tem que ser até em 2 anos. Olha que interessante. E a doação conjuntiva está no artigo 551. Salvo declaração em contrário, a doação em comum a mais de uma pessoa estende-se distribuída entre elas por igual. Olha que interessante, tá? É a doação conjuntiva no 551. Ainda temos a doação com cláusula de reversão, dentro das disposições gerais de doação, que é aquela do artigo 547. Doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobreviver ao donatário. O donatário falece, então a doação volta para o doador. Então, é aí a hipótese de premoriência, precedência da morte do donatário. Aí existe essa cláusula de reversão no contrato de doação. Tá? Doação também sob forma de subvenção periódica está prevista no artigo 545. O que é isso? A doação em forma de subvenção periódica ao beneficiário extingue-se morrendo o doador, salvo se este ou outra coisa dispuser
mas não poderá ultrapassar a vida do donatário. Então, as prestações, né, subvenção periódica são as obrigações, o encargo. Então, se o donatário falece e não consegue cumprir os encargos, isso não passa, não se transmite para os herdeiros do donatário. Acaba ali o contrato de doação. Ele não conseguiu cumprir todos os encargos, a doação não tem mais efeito, como era direito personalíssimo, como eu já disse na aula, a doação não tem mais efeito e não existe doação. O bem retorna ao doador e acaba as obrigações do donatário com o falecimento. Isso é a subvenção periódica. Ele não consegue, né, cumprir com os frutos, com as parcelas. Então é vedado o levantamento de qualquer outro valor que seja dos seus herdeiros. Isso é interessante, fica livre, né, essa questão. E o artigo 550, que fala aí da doação entre companheiros e concubinos. O artigo 550 é importante também, que terá os efeitos do artigo 550 aí anulável, tá? Gente, chegamos ao final, espero que vocês estudem. Temos aí questões para serem respondidas. Prestem atenção ao prazo e uma boa semana e até a próxima. Bons estudos, abraços.